Pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez eu tô aqui. Eu sempre venho falando de poesia, né? Pintura, hobbies, né? Que eu tenho, né? De passear e tal. E aí eu decidi fazer uma pergunta polêmica aqui para vocês e para todos nós, né? Devemos estar fazendo essa pergunta polêmica. Que é, você namoraria um esquizofrênico, mulher ou homem, né? Ou, enfim, você teria uma relação com um esquizofrênico? Aí ficou no ar essa pergunta, né? Eu resolvi que eu falei, cara, em vez de eu responder, ninguém melhor do que o meu namorado, né? Porque tá namorando uma esquizofrênica e eu vou tentar ser imparcial e vou fazer umas perguntas para ele. E aí eu vou ser uma jornalista praticamente, não chega a isso, mas vou tentar fazer ele ficar à vontade. Vem cá, Edu, pode entrar aqui. Olá pessoal, tudo bem? Voltei de novo. Então, Eduardo, Sim, Isabela. vamos lá. O número 1 da pergunta, pra gente ser mais, né? Começar logo. A primeira, a grandona, né? Você namoraria uma esquizofrênica? Sim, namoraria, sem problema nenhum. Aí ela me fez essa pergunta. Aí você diz, por que você namoraria? Por quê? Porque eu disse sim a essa pergunta. Simples. Independente da pessoa ser esquizofrênica, é um ser humano, com sentimentos, com amor, com felicidade, tristeza, enfim, com todos os sentimentos. Então, tá aí minha resposta. Sim, namoraria uma pessoa esquizofrênica por ser um ser humano. Ponto pra mim. Ó, por que, pergunta agora, pergunta 1, né? Por que não se relacionar com o esquizofrênico? Você, assim, o que tu acha no geral? Que motivos os teus amigos ou alguém, pessoas famosas, por que motivo não se relacionar? Olha, o que pode fazer a pessoa não se relacionar com outra pode ser por por não ter afinidade com a pessoa. Porque, tipo assim, antes de eu namorar você, eu ficava 6 meses e acabava. A pessoa descobriu que eu tinha esquizofrenia, o relacionamento ia para água abaixo. Porque assim, realmente, como falei, pode assim não ter afinidade e quando tem a pessoa realmente rola preconceito por não entender a doença que a pessoa tem, que a pessoa de fato se trata, que assim a pessoa não é uma doença, a doença faz parte da pessoa e a pessoa convive com a doença e a outra pessoa ela tem o direito de não querer se relacionar. Entendi. Vamos lá, Dudu. 2. Qual o seu maior desafio ao namorar uma esquizofrênica? O maior desafio que eu vejo em namorar uma pessoa com esquizofrenia é justamente as crises, né? É ver a pessoa assim tendo, posso falar isso, autorreferência, ter problema com o MTV, ter problema com a câmera, achando que o local tem câmera. Isso aí realmente é difícil. Você, a pessoa que vai começar um namoro com uma pessoa com esquizofrenia tem que entender que vai ser desafiador, vai ser difícil, por ela ter essa doença, por ela estar se tratando, mas pode ter episódios assim, né?
graves da doença, sim. E cara, a pessoa tem que querer mesmo, de verdade, se relacionar. E aí, meu amigo, começou um namoro com uma mulher que tem a esquizofrenia, com um homem que tem esquizofrenia, aí te digo uma coisa, abrace a relação que vai dar certo, que dá certo. É isso aí, Dudu, adorei. Ó, número 3, não que eu sou jornalista, ó, 3. Quais os pontos positivos de namorar uma pessoa com esquizofrenia? Né? Olha, os pontos positivos são que você tem uma pessoa amorosa, carinhosa, inteligente do lado, que você vai poder conversar bastante com a pessoa sobre muitas coisas. Aí você vai ver o lado bom, o lado humano da pessoa. Você vai ver o lado da doença que a pessoa tem e tal, mas você vai ver o lado humano. Você vai ver o lado amoroso, gentil, carinhoso da pessoa. Obrigada, amor. De nada, amor. Aí, ó. Você pensaria em ter um futuro com ela? Planos? Uma pessoa, no caso, assim, ele sendo um rapaz que não conhece a mulher, mas ele sabe que ela tem esquizofrenia, ele teria planos com ela? Sim, vejo que sim. Poderia poderia ter planos com a pessoa. Como teve, né? Sim, claro. E se a pessoa, como falei, rolando afinidade, sintonia entre os dois, não vejo problema nenhum. O casal ficar junto, pensar em viver junto, problema nenhum. Dudu, Sim. quais os maiores medos? No início e depois da... Né? No início, realmente é relacionado às crises, aos surtos, né? A pessoa, né, ter um surto, né? E também esqueci de falar que um dos pontos também da doença é a pessoa ela ter persecutório, sei lá, por alguma coisa a pessoa, mesmo estando do seu lado, mesmo você amando a pessoa achar que você está perseguindo ela, que infelizmente é da doença, pode acontecer aí, meu amigo, minha amiga. Tem que ter muita paciência, muita calma, que você não pode chegar para uma pessoa que já tem esquizofrenia e tratar de forma violenta, grosseira. Não, tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, tranquilo, conversar de boa, não... Dialogar, né? Ih, meu amigo, dialogar muito, falar muito. Mas ele gosta que ele é filósofo. É verdade, gosto mesmo. Ó, 6. Como é o convívio do esquizofrênico com seus familiares e amigos? No caso, explica aí a pergunta. No caso, gente, essa pergunta foi feita com o intuito da Bela me perguntar da relação dela perante aos familiares e amigos dela. Vejo que assim ela consegue se relacionar bem com os amigos e com os familiares também. Claro, tem vezes lá que, claro, nenhuma família é perfeita, né? Família que é perfeita só em comercial de televisão. Ali, margarina, né? Ali o pessoal é perfeito. Mas no dia a dia tem problema, cara. Tem problema. Vão ter vezes que a Bela vai trencar lá com a irmã, vai ter problema, vai ter vezes que a irmã vai ter problema com ela. Isso, meu amigo, é normal. É do ser humano. É do ser humano. Convívio diário. Mas no geral vejo que é um bom convívio dela com a irmã, com o cunhado, é um bom convívio dela. É um bom convívio dela também com os amigos, que ela troca ideias ali, maneiras com os amigos dela. Eu também já conheço os amigos dela, são pessoas legais.
também pessoas que têm esquizofrenia, mas são muito inteligentes, boas pessoas. Dudu, você já se surpreendeu com o comportamento meu com relação ao que você imaginava que seria da doença? Qual é essa surpresa, né? Olha, me surpreendi de uma forma positiva com com seu autoconhecimento da doença. Isso realmente é uma coisa que eu me surpreendi. Que você já tem que 23 anos, né, de doença? Teve 26 anos de doença. Porra, gente, ela é gabaritada para falar o que é esquizofrenia. Ela vive a doença, mas ela não é a doença, tá? E eu explico, né, Dudu? Explica. É. Por isso que para mim é muito bom quando ela chega para mim e me fala e me explica os sintomas da doença. Que eu sou novo, gente, eu vou completar agora com ela 2 anos e 6 meses na terça-feira. É um bom tempo? É um bom tempo, sim. E eu ainda estou aprendendo a lidar com a doença, mas o autoconhecimento que ela tem da doença, ela vem se tratando desde o início, claro, né? E o autoconhecimento que ela tem da doença é incrível, e isso é importantíssimo, que me ajuda a entender e até também a falar, opa, como é que eu lido com isso? E ele também acabou fazendo terapia para se autoconhecer, porque é importante demais você se conhecer. Verdade. Que na verdade eu fiquei 14, eu vinha de 14 anos fazendo terapia. Aí teve uma parada, eu fiquei uns 3, 4 anos sem terapia e voltei ano passado. Estou gostando muito. Agora a pergunta final que ele decidiu né, que eu perguntar. Como vocês se conheceram, Dudu? Ah, isso aí foi maneiro. Foi maneiro porque E tem outra aqui, ó. Vou falar outra primeiro, tá, gente? Como vocês se divertem? Ah, meu amigo. Nós nos divertimos indo ao samba, como ela gosta. Ontem mesmo fomos lá na Praça São Salvador, escutamos um sambinha. Aí também ela gosta, assim, claro, não é o local preferido dela, mas a gente vai com frequência ao shopping, né, que é um local bacana de ir e tal. A gente cinema, centro cultural, o museu aqui o Museu da República, o Parque Guine, praia, né? Praia, Aterro do Flamengo. Agora a pergunta, como vocês a 10, tá? Certo. Como vocês se conheceram? Essa pergunta é legal. Porque foi o seguinte, eu e Bela nos conhecemos através da rede social Instagram. Eu nunca... Eu também nunca imaginei que ia conhecê-la no Instagram. Aí foi o seguinte, eu tenho uma amiga minha que que ela e a mãe seguem a Bela, não é isso? Síndrome de Down, né? Seguem a Bela. Aí eu parei ali, olhei o Instagram dela, dei uma olhada lá no perfil, fui vendo, gostei do que vi, aí mandei mensagem para ela em julho de 2022. Aí de início ela não respondeu, demorou a responder, ok, tudo bem. Aí depois, agosto, né? Agosto de 22, começou a falar comigo, tal, por vídeo. A nossa primeira chamada de vídeo foi 29 de agosto, se não me engano, foi isso mesmo. Aí ali mas aí na conversa por mensagem,
Eu peguei o contato do WhatsApp dela, ela pegou o meu. Aí foi conversando, aí nosso primeiro encontro foi no dia 3 de setembro de 2022, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Nos encontramos primeiramente aqui no Largo do Machado. E no Largo do Machado fomos para o CCBB, almoçamos aqui no Brasil no Machadão. De lá fomos para o CCBB. Mas antes disso nós ficamos aqui no Brasil no Machadão. Ele me beijou. O nosso primeiro beijo foi aqui no Brasil no Machadão, que eu dei nela. Aí depois desse primeiro beijo, aí fomos pro CCBB. Aí continuamos a ficar lá no CCBB e tal. Aí depois mantivemos o contato. E já se vão aí 2 anos e quase 2 anos, 6 meses, já fazendo a terça. É isso, meus amigos. É isso, viu, gente? Como é que não é tão monstruoso assim namorar uma esquizofrênica? Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. E eu acho que tem muito Deus também envolvido, assim, no sentido de destino, né? De colocar na tua vida alguém que tenha, como o Edu tem, né? Empatia, essas coisas. Sim. Parecidos com você, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz que o Edu aceitou vir fazer aqui essa live. Eu ia fazer de longe, ia fazer à distância, mas vamos deixar para fazer outra, né, amor? Amor, isso aí. Tá, então a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Quem puder, se inscreve, dá joinha, tá? Um likezinho pelo menos. E fala com o amigo, ó, vê só que legal. Manda lá pro amigão, tá? Um beijo.